Bom, a partir de hoje eu vou começar a ler alguns comentários que me enviam nos vídeos, né? Sobretudo vídeos de política, mas vídeos de arte, qualquer coisa que me enviam assim pertinente, inclusive xingamentos, e no blog também, né, que eu escrevo. Confesso que eu estou cansado de política e tudo mais, mas eu não consigo me livrar. Eu gostaria de ser como Machado de Assis, né? Tem uma crônica dele que ele joga tudo pro alto. O que eu tenho a ver com o socialismo, com guerra na África, com guerra na América Latina? O que eu tenho a ver com o câmbio? Eu não sei do câmbio, eu não sei de nada. Enfim, quando o capitalismo estava já começando, a partir do final do despotismo, da monarquia, e começava a surgir o liberalismo, o capitalismo brasileiro, né? Ele dava de ombro, eu já estava velho. Às vezes eu me sinto do meu jeito, mas como eu recebo notificações de comentários e tal, eu acabo respondendo, e alguns deles não são aprovados, então eu vou falando por aqui, né? Falando. Vai ser divertido, interessante, porque me trazem temas dos quais eu não costumo pensar, que eu tenho uma posição. Por exemplo, Cleidson Soares, naquele vídeo meu de falando do socialismo, do capitalismo, ele disse que uma social-democracia só seria possível na visão dele num país que fosse rico, já tivesse uma posição per capita muito confortável, etc. Eu respondi para ele o seguinte, eu respondi que o Brasil é riquíssimo e potente. Não só em termos de recursos naturais, mas em termos de arrecadação de impostos e taxas anuais, né? É uma arrecadação absurda, uma das maiores do mundo, parece. E em termos de concentração de riqueza, o Brasil é riquíssimo e potente. Não que eu esteja defendendo a social-democracia, no fundo parece que é um jeito da esquerda dizer que faz um liberalismo melhor do que a direita, né? E aí, pela própria circunstância do sistema capitalista, constantes crises e desempregos, e aí votam no governo de direita, né? Aqui é assim, nos Estados Unidos é assim, na Europa é muito assim. Aí vem um governo de direita, ou mais à direita, que vem com um governo de austeridade, né? E aí novos desempregos em massa, corte de gastos importantes, restrição de direitos, se for um governo mais autoritário, mais bem à direita mesmo, e aí votam de novo num governo mais à esquerda. Quer dizer, uma própria circunstância do sistema que a gente vive e que está se esgotando, que as pessoas estão cansando disso. Então, não sei se eu seria per se um social-democrata por causa dessas circunstâncias, né? É ficar, na verdade, em cima do muro. Mas a social-democracia é um jeito que nós todos encontramos de tentar alguma coisa dentro desse sistema que foi se aperfeiçoando e que ainda tem muito que se ampliar em termos de direito, de uma porção de coisas, de descentralizações. Então eu disse isso para ele, que o Brasil já é riquíssimo. Ele mandou o seguinte, não há nada pior do que um brasileiro nacionalista e tal. E me mandou uns 3, 4 links da Folha, da Isto É, não sei mais onde, de uma pesquisa falando que como a produtividade do brasileiro é muito inferior à do chinês e à do americano. Eu dei risada, né? Porque é um vexame você falar da produtividade do chinês, em qualquer lugar do mundo ocidental, pelo menos, porque a China abraçou o que há de pior no capitalismo, né? Uma exploração econômica brutal, desumana, um capitalismo que talvez só seja comparado ao capitalismo do século XIX, da época do Marx, da qual ele se volta contra, junto com todos seus companheiros e tal, e faz o manifesto comunista, etc. Todas as reivindicações e lutas do século XX surgem daí, que mudam completamente a questão de direitos sociais, trabalhistas e a relação do patrão com o empregado. Então é um cúmulo. Eu disse para ele, vai para a China então, conta outra, o que você quer? Escravidão? É o que você quer? Não tem cabimento esse tipo
de comparação tosca, é quase criminosa e vexatória. É um vexame comparar a produtividade do chinês, que, como repito, abraçou o que é de pior no capitalismo. Bom, o fato é que, e depois ele fala dos americanos, e eu disse, conhecendo de perto os americanos, eu não diria que esse modelo de vida deles, né, casa, trabalho, do americano médio, geralmente, modelo de vida de casa, trabalho, trabalho, casa, né, não é vantajoso em nenhum aspecto, porque em termos de, não só de saúde, mas em termos de qualidade de vida. A prova disso é que os americanos investem muito, e eu conheci um deles, um desses profissionais que eles investem, as empresas e os próprios americanos investem em profissionais que tentam a manutenção do status quo, a manutenção do sistema capitalista também, porque o próprio sistema capitalista inventa, né, a sua, uma constante do sistema capitalista, a invenção de semelhanças em relação a si mesmo e de tratar os seus problemas mais profundos como soluções. Então é típico do sistema capitalista produzir e vender simulacros, né? Então vende, por exemplo, figuras como figuras que estão completamente integradas ao sistema, mas que são vendidas como se estivessem fora dele, né? Como Trump, por exemplo, né? Que faliu 6 vezes, que é vendido como um grande administrador, um grande empresário, qualquer coisa assim. Ou o prefeito de São Paulo, Dória, que está completamente integrado ao sistema capitalista brasileiro, né? Com seu rentismo, com o patrimonialismo, com a relação incestuosa com o Estado, com relação incestuosa do empresariado, da classe empresarial com o Estado, com a classe política, com a casta política, né? Então, percebe? E não existem sujeitos mais integrados do que esses que se vendem como desintegrados do sistema e que vêm para salvar o sistema. Então, o capitalismo ele trabalha muito dessa forma, né? Ele é sempre ressuscitado, ele quebra, ressuscita e tal. E os americanos possuem uma apatia e uma depressão agudas. Então, esses profissionais que eu conheci em São Paulo, vinha nas grandes empresas de São Paulo, que na verdade vinha tentar melhorar um pouquinho, camuflar, na verdade, os problemas de trabalho, né? Então são pessoas que queriam muito passar mais tempo com a família, que estão apáticas, que estão não necessariamente cansadas de trabalhar, mas num tipo de patologia social mesmo. Então eu acho que humildemente o Cleidson Soares deveria perguntar a cada brasileiro se eles precisam trabalhar menos. Porque é o cúmulo falar em produtividade. E eu também nunca me liguei nesse termo de produtividade. Eu acredito, eu como entusiasta da renda básica incondicional, eu me ligo em vocação e potência. Então seria uma época, inclusive, não só para mim, mas para todos os entusiastas da renda básica, que é algo que eu sempre estou falando, uma era de alta produção criativa, de vocação de cada um de nós, de potência, de talento ao máximo. Não sei se isso é social-democracia ou não, mas é possível. A renda básica já é uma realidade a ser confrontada na teoria e na prática, e que já está sendo implantada timidamente em municípios, em termos federais, para as classes mais baixas ou baixíssimas. Na Europa, em certos países da Europa, Dinamarca, Suíça ou Suécia, não lembro muito bem, existem modelos que, pela própria constituição deles, né, por eles já estarem em termos econômicos avançados, eles até descartam. Mas basic income é uma realidade já. Então, então é completamente furado esse argumento de produtividade, e é tosco comparar biodiversidades, países diferentes. Até porque o modelo americano médio de trabalho, de vida, né, casa, trabalho, etc.,
ele já é copiado por nós brasileiros. Basta andar pelas cidades brasileiras para você entender isso, não só as grandes cidades, as cidades como um todo. Então o problema se altera, e eu repito o que eu disse antes: o Brasil é um país riquíssimo e potente em termos de recursos naturais, em termos de taxas e impostos arrecadados, né? Um dos maiores do mundo, se não for o maior. Não tenho esses dados, mas eles são facilmente encontrados. Em termos de concentração de riqueza mesmo, e também em termos de produtividade. Então a questão é completamente outra, diferente. Em termos de bilhões desviados nas áreas da educação, da saúde, dos hospitais, das escolas, nas empresas, em qualquer serviço público ou privado, os bilhões desviados, roubados, né? Os bilhões corrompidos há décadas, quiçá séculos,